listas que foram sorteados aqui. De áudio. Senhoras e senhores, o programa econômico que está sendo hoje apresentado à nação brasileira. Bom, basicamente nós temos um diagnóstico sobre os problemas da economia brasileira, diagnóstico esse que já foi apresentado durante aí todo o período, tanto da campanha eleitoral, como depois nesse período da transição para o novo governo. Esse diagnóstico se baseia, quer dizer, tem como ponto central a questão do desequilíbrio financeiro do Estado brasileiro, né? E esse desequilíbrio financeiro deve se traduzir, quer dizer, para que ele seja, enfim, para que haja um saneamento financeiro do Estado brasileiro, coisa que é fundamental para a recuperação do crescimento econômico, é preciso que ocorram algumas reformas. Nós entendemos que os programas de estabilização que foram implementados no Brasil nos últimos anos, eles falharam por porque não atacaram conjuntamente as diversas causas dos desequilíbrios, né? Então, a economia brasileira, quer dizer, desenvolveu mecanismos e, por sua própria natureza, ela impede que se possa praticar uma política monetária mais rígida, digamos assim, e que acaba sendo um complicador adicional para qualquer programa de estabilização. Então, nós entendemos, enfim, quer dizer, como resultado de nossas reflexões, que o programa de estabilização deveria atacar várias áreas ao mesmo tempo. O nosso programa de estabilização, ele tem 3 pontos fundamentais. Um ponto é uma reforma fiscal, e o objetivo é o objetivo de equilibrar, não é, sanear o Estado, as contas do Estado, especificamente para 1990. A estimativa é de que haja um déficit operacional da ordem de 8% e nós pretendemos promover um ajuste fiscal que resulte num superávit de 2%, ou seja, estamos falando de um ajuste fiscal de cerca de 10%. O outro ponto importante do nosso programa é a reforma monetária. Por que fazer uma reforma monetária? Fazer uma reforma monetária, do nosso ponto de vista, é fundamental para o sucesso do programa de estabilização, dada a natureza da moeda na economia brasileira. Em todos os países do mundo, em geral, nós temos a moeda e temos título. No caso do Brasil, nós temos aí uma terceira categoria, que é moeda indexada, que se expressa nessa massa de recursos, não é, que estão aplicados diariamente, e massa essa de recursos que nós não conseguimos distinguir o que é poupança financeira, o que é moeda para especulação e o que é moeda para transação, quer dizer, o que é aquela parte de recursos que está comprometida com as nossas atividades do dia a dia, com o pagamento das nossas contas e tudo isso. Então, o que aconteceu em alguns planos de estabilização foi que essa massa de recursos, no momento de estabilização da economia, ela acaba provocando, essa massa de recursos, há um movimento em direção a ativos reais, em direção ao consumo, e isso acaba provocando alguns desequilíbrios. Então, nós entendemos que, para que se pudesse fazer com sucesso um plano de estabilização, era necessário, de alguma maneira, criar as condições para se fazer uma política monetária. E o terceiro ponto é uma política de rendas, ou seja, como é que vão se comportar dentro desse panorama os preços, né, dos vários elementos, dos vários bens e serviços da economia e os salários. Então, esses são os 3 pontos fundamentais. Além desses 3 pontos fundamentais, o conjunto de medidas que foi apresentado hoje ao Congresso Nacional, ele inclui, além da reforma administrativa, inclui também uma modificação na política industrial e na política de comércio exterior.
Por que esses dois pontos são importantes, assim como o ponto da privatização? Eles são importantes porque eles definem, eles dão a moldura do que nós queremos que seja a economia brasileira nos próximos anos. Nós queremos que seja uma economia onde haja maior eficiência, maior competitividade, e com isso pode haver um aumento de produtividade, não é? Que é uma maneira de evitar o conflito distributivo. Bom, esses pontos, então, que eu vou passar a detalhar para os senhores. Na questão do ajuste fiscal, nós temos, dentro do conjunto de medidas que foi apresentada, uma parte que é essencialmente tributária, digamos assim, e que é a redução de prazos de IPI e alteração de algumas alíquotas, aumento de algumas alíquotas do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Além disso, nós temos ampliação da base de tributação, setores que antes, setores que não estavam tendo uma tributação ou que estavam tendo isenção, passam a ser tributados. É o caso da renda agrícola e é o caso do imposto de renda, é o caso do imposto sobre ganhos de capital, ganhos em bolsas de valores, e é o caso dos incentivos à exportação. Né? Através de várias medidas, nós estamos ampliando, então, a tributação sobre esses setores que antes não estavam sendo, do nosso ponto de vista, adequadamente tributados. Então, essa é a parte mais essencialmente tributária. Ainda nessa parte tributária, nós estamos tomando uma medida que acaba com o anonimato fiscal. Essa medida é o fim dos títulos e dos cheques ao portador. Né? A partir de agora, títulos, fundos e cheques, a partir de um certo valor, só poderão ser cheques e títulos nominativos. Bom, além disso, quer dizer, nesse pacote fiscal, então, retomando a parte tributária, alteração de prazos e alíquotas, de IPI, a aplicação de imposto sobre algumas operações nas bolsas de valores, ações, etc., a renda na agricultura, fim dos incentivos à exportação, fim de todos os incentivos fiscais, incentivos, enfim, são vários incentivos pequenos, inclusive, quer dizer, nós estamos propondo a suspensão de todos os incentivos, inclusive os incentivos regionais, de modo a que eles sejam revistos e reavaliados. Bom, além disso, um outro ponto fundamental desse nosso programa, desse nosso conjunto de medidas na área fiscal, é a privatização, a reforma administrativa e a reforma patrimonial. Esses elementos nos darão, a reforma administrativa nos dará mais ou menos 0,5% do PIB, e a privatização e a reforma patrimonial para o ano de 1990 nos darão mais ou menos 2 a 2,5% do PIB. Eu gostaria de ressaltar de que todas essas medidas que eu estou falando, elas se referem ao ano de 1990 e nós fizemos todo o esforço fiscal que era possível de ser feito dentro dos marcos constitucionais, respeitando a Constituição. Bom, além, então, das medidas essencialmente tributárias, da privatização, reforma administrativa e reforma patrimonial, nós estamos alterando os impostos, o IOF, Imposto sobre Operação Financeira, e passaremos a tributar as operações com ouro, ações, títulos overnight, uma alteração na taxa, e caderneta de poupança. Né? Depois nós vamos detalhar isso, mas nós estamos fazendo então, uma alteração no IOF e ampliando a tributação sobre esses ativos que eu me referi: ouro, ações, títulos e caderneta de poupança. E, finalmente, nós estamos criando ainda, em coerência com o programa de privatização,
um certificado de privatização. Bom, o que são os certificados de privatização? Os certificados de privatização são títulos que não são negociáveis e que têm correção monetária e uma correção monetária decrescente através do tempo. Essa correção monetária, em 40 meses, a partir do primeiro leilão que houver de privatização, deverá chegar a 60% da correção monetária, ou seja, quando esse título é criado, ele rende 100% da correção monetária. A partir do primeiro leilão de privatização e daí para frente, ele perde 1% ao mês. De forma que no 40º mês, após o primeiro leilão de privatização, ele esteja rendendo 60% da correção monetária. Bom, o que significam esses títulos e para que servem esses títulos? Esses títulos, eles surgiram de uma necessidade que nós tínhamos em relação ao processo de privatização. Quer dizer, o processo de privatização, para nós, é um ponto bastante importante. O processo de privatização, para nós, é um ponto bastante importante. É um ponto bastante importante porque nós entendemos que o Estado não deve mais estar em setores, não deve ser produtor em alguns setores onde a iniciativa privada pode estar. O Estado deve se concentrar nas áreas mais caracterizadamente de políticas públicas, na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento básico, na área de transporte coletivo. E para nós, então, essa medida de privatização, ela faz parte desse grande conjunto de coisas que levam ao saneamento financeiro do Estado e a um novo perfil da economia brasileira. Ao mesmo tempo, por força da política que foi conduzida nos últimos anos, as empresas públicas, hoje, elas se desvalorizaram muito, né? Elas tiveram um processo de retenção tarifária muito grande, um processo de endividamento muito grande. Então, a grande questão, quando se fala sem ideologia, quando se busca um debate técnico sobre a questão da privatização, é como fazer a privatização e não entregar o patrimônio público e não dilapidar, não é, o patrimônio público. E a forma que nós encontramos para isso foi a criação desses certificados de privatização. Então, esses certificados serão de aplicação compulsória por parte de instituições financeiras, distribuidoras, seguradoras, fundos de pensão, fundos de previdência, etc. Essas instituições estarão obrigadas a investir uma porcentagem do seu ativo na compra desses certificados de privatização. E, de posse desses certificados de privatização, quando houver o primeiro leilão de privatização, essas instituições, esses bancos participarão dos leilões, quer dizer, trocarão esses certificados de privatização por participação acionária nas empresas. Nós acreditamos que com isso, nós, na verdade, primeiro estaremos estimulando os bancos a participar do processo de privatização. Segundo, estaremos valorizando o patrimônio público, né, o que para nós é uma medida fundamental. Então, esse é o conjunto de medidas na área fiscal, né, e esse é o conjunto de medidas que nos dá um ajuste fiscal da ordem de 10% do PIB. Evidentemente, os senhores que têm acompanhado a economia brasileira sabem que um ajuste fiscal dessa magnitude é alguma coisa inédita na história do Brasil. Bom, o segundo ponto, então, resolvido o problema da reforma fiscal, é a reforma monetária, né? Quer dizer, a questão é a seguinte, quer dizer, que medidas tomar, né, para impedir que essa excessiva liquidez da economia possa ser prejudicial ou possa comprometer o sucesso do plano de estabilização. Basicamente, nós estamos fazendo isso através de uma reforma monetária. A partir de hoje, fica criado o cruzeiro, que substitui o cruzado novo. Não há nenhuma alteração de zeros. Há o cruzado novo e há o cruzeiro. Bom, como é que as pessoas convertem os cruzados novos que elas tinham até ontem em cruzeiros? Elas convertem da seguinte maneira:
cruzados novos que estejam depositados no banco, quer sob a forma de depósito à vista, depósito a prazo, caderneta de poupança, overnight, são convertidos em cruzeiros ao par até o limite, no caso de caderneta de poupança e no caso de depósito à vista, de 50 mil. E no caso de overnight e de depósito a prazo, 25 mil ou 20%, o que for maior. Isso significa o seguinte, que quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses, ao par. Durante esses 18 meses, esses depósitos em cruzados novos recebem correção monetária mais juros de 6%, né, como as outras remunerações. Ao fim de 18 meses, eles são convertidos ao par em cruzeiros. Bom, o que acontece? Quer dizer, evidentemente, isso significa um aperto de liquidez, um enxugamento da liquidez bastante grande, e o Banco Central, juntamente com o Ministério da Economia, promoverá, provavelmente mensalmente, leilões de remonetização. Quer dizer, o Banco Central poderá propor, né, leilões, oferecer moeda à economia, se assim julgar necessário. E esses detentores desses depósitos em cruzados novos poderão trocar, através do leilão, esses cruzados novos por cruzeiros. Tá? Essa é, vamos dizer assim, as duas formas com que se transforma cruzados em cruzeiros. Além disso, por exemplo, todo o problema de pagamento de contas, ele será feito através da transferência de titularidade das contas, quer dizer, as dívidas que eu, porventura, tenha, né, e que são dívidas em cruzados novos, eu tenho lá o dinheiro que eu tinha no overnight está lá depositado enfim, sob a minha titularidade, e eu transfiro isso, por exemplo, uma parte disso para pagar a prestação da minha casa própria, enfim, para pagar uma série de compromissos que eu tenho. Agora, é importante esclarecer, quer dizer, depois nós poderemos esclarecer mais com as perguntas, é importante esclarecer o que nós estamos tendo na economia, porque eu estava vendo agora há pouco um comentário na televisão sobre uma conversa que nós tivemos e senti que havia ali alguns problemas. Então, nós teremos depósitos em cruzados novos, sob a titularidade, enfim, das pessoas depositadas no banco, né? E teremos a moeda de curso legal da economia passa a ser cruzeiro. Então, as pessoas terão os 50 mil que elas sacarão, digamos, segunda, terça, no decorrer do período, à medida que elas precisam disso, elas terão cruzeiros que elas usarão para fazer suas transações. E no dia 1º de abril, por exemplo, as pessoas receberão o salário já em cruzeiros e pagarão, a partir daí, as suas contas, as suas obrigações com esses cruzeiros recebidos, que não estão sujeitos a isso. Quer dizer, então é importante entender bem que nós temos cruzados novos na economia que estão lá depositados e temos cruzeiros que é a moeda, o cruzeiro de curso legal. Né? Essa é a ideia da reforma monetária. Essa reforma monetária, como eu falei, ela implica num enxugamento da liquidez muito grande, há um ajuste bastante grande por parte enfim, do Banco Central, que vai fazer um ajuste fino para fazer esse leilão de moeda assim que for preciso. Bom, eu vou me adiantar para o último ponto e depois a gente vai para as perguntas.
Então, déficit público, ajuste fiscal, reforma monetária. O terceiro ponto, finalmente, é a política de rendas. Quer dizer, nós temos uma âncora fiscal, uma âncora monetária. O que nós fazemos com preços e salários? Basicamente, nós estamos instalando, a partir de hoje, um controle de preços estrito, né? A partir de hoje, todo o reajuste de preço terá que ser submetido para se efetuar ao Ministério da Economia. Vamos dizer assim, essa trégua de preços é uma trégua que nós necessitamos para promover o realinhamento dos preços, ao reequilíbrio dos preços relativos que vieram se desequilibrando durante aí principalmente os últimos 3 meses, né? Então, nós promoveremos esse controle estrito de preços, né? Até 1º de abril, a política salarial está mantida e, a partir daí, então, nós montamos um sistema através do qual vão se definir preços e salários. Basicamente, nós vamos trabalhar com o mecanismo da pré-fixação, nós vamos trabalhar com uma meta de inflação e nós vamos trabalhar da seguinte forma: no primeiro dia do mês, é definido o reajuste máximo que os preços poderão ter. E no dia 15 do mês é definida a meta de inflação e o piso mínimo de reajuste que os salários poderão ter. A diferença que porventura houver entre o reajuste de salários que foi estabelecido e a inflação que efetivamente for verificada vai ser sujeito à livre negociação entre as partes e não poderá ser repassado aos preços. Tá? E esse é um sistema que nós pretendemos que seja um sistema muito rápido, tanto a trégua de preços como o sistema de pré-fixação, caminhando para uma liberalização, simplesmente esperando esse período para o realinhamento de preços na economia. Então, esses são os 3 pontos principais. Eu poderia ainda falar um pouco da política industrial, da política de comércio exterior, mas eu acho que esses 3 pontos são, talvez, pontos... câmbio, sim. A nossa proposta em relação do câmbio é o seguinte: a partir de segunda-feira nós teremos um mecanismo de câmbio flutuante. Ou seja, hoje o que acontece, o Banco Central, existe uma série de regras para se poder entrar no mercado de divisas, digamos assim, quer dizer, são os importadores, exportadores, uma série de normas, e o Banco Central entra fixando um preço. A partir de segunda-feira, tudo permanece como está, as mesmas regras, só participam do mercado aqueles que participam hoje. Porém, o Banco Central não fixa mais o preço. O preço do câmbio será fixado pelo mecanismo da oferta e da procura, pelo mecanismo de mercado. Então, esse é o mecanismo de câmbio, de flutuação de câmbio, só que mantidos os controles cambiais, quer dizer, mantidos aqueles controles que fazem o seguinte, quer dizer, se eu quiser ir comprar divisas, eu não posso, porque eu não sou nem importadora, enfim, nem exportadora, nem tenho remessa para fazer, nada disso, né? Mas aqueles que têm o direito de entrar no mercado, eles continuam entrando, só que agora não há uma fixação do câmbio por parte do Banco Central. Bom, eu dei aqui o geral do programa de estabilização e nós estaremos aqui disponíveis para as perguntas que foram sorteadas. Estão aqui comigo o presidente do Banco Central, Dr. Ibrahim Eres, o presidente do BNDES, professor Eduardo Modiano, e o secretário especial de Política Econômica, professor Antônio Candir. Nós todos estamos à disposição para responder as perguntas que foram sorteadas. Bom, dívida externa não mudou a nossa posição em relação ao que nós falamos. Quer dizer, nós vamos iniciar a negociação brevemente, apresentando nosso plano aos organismos internacionais. Nós temos uma meta e a nossa negociação da dívida externa, ela surge a partir deste programa econômico. Quer dizer, é o nosso programa econômico, esse programa de estabilização, que é o ponto de partida para a negociação da dívida externa. No ajuste fiscal,
nessa reforma fiscal está incluído, quer dizer, um determinado montante, que é aquele que foi dito sempre, né, de remessa ao exterior, que é um número compatível e que atinge os nossos objetivos. Arnaldo Duran, do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Arnaldo Duran, do SBT. Agora, em março, os salários estão sendo corrigidos pela inflação de fevereiro, de 72,78%, não é? Só que essa inflação é medida entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro. E no mês seguinte, o reajuste de salários foi prefixado em 40%. Isso não significa que, já de início, os trabalhadores terão a perda do salário da inflação de 28 dias, no período de 16 de fevereiro a 15 de março? E se há mesmo essa perda, quando ela vai ser reposta? Desculpe, bom, a proposta é de fato que, na nossa proposta, os salários serão reajustados no final de março, né, de 1º dia de abril, pela inflação de fevereiro, de 72%, né, e a partir de então haverá uma pré-fixação já desde a partir do mês de abril, né. É bom chamar a atenção que, então, embora o processo inflacionário tenha transcorrido durante esses 15 primeiros dias de março, que nós esperamos que esse processo se interrompa a partir do dia 16 de março. Então, isso significa que no final do mês de março, os trabalhadores terão um aumento de 78% e isso não deverá representar uma perda de poder de compra em relação ao poder de compra no final de fevereiro, uma vez que transcorreram 15 dias de inflação, uma inflação mais elevada do que o mês anterior, mas ainda assim uma inflação menor do que os 72%. Só um detalhe. A partir de então, os reajustes serão pré-fixados, mas há uma inovação importante nessa proposta, é de que nós não temos vetores, não estamos escondendo inflação. A inflação vai continuar a ser coletada normalmente pelos índices, pelos órgãos oficiais de preço e esses números ou esses resíduos poderão ser levados à livre negociação com os empregadores. Mas quando é que vão ser repostos? São 28 dias, e não 15 dias de perda de inflação. Em relação ao poder de compra dos salários, o mesmo poder de compra no final de fevereiro, em relação a março, só transcorreram 30 dias. E na verdade, a inflação, o processo inflacionário só se acelerou durante 15 dias, que vai de 28 de fevereiro a 15 de março. De qualquer forma, De qualquer forma, o seguinte, quer dizer, existe provavelmente essa discussão, uma discussão que vai ser posta provavelmente na mesa, e nós não estamos arbitrando nem desaparecendo com os números de inflação, com os resíduos inflacionários que vão surgir nos índices oficiais. Tem que haver negociação direta. Tem que haver negociação direta com o proviso de que qualquer que seja o resultado dessa negociação direta, que representar um aumento de salário acima do mínimo estabelecido na nova política salarial, do mínimo pré-fixado, não será repassado aos preços de forma alguma. Quer dizer, o Ministério da Economia não vai permitir que aumentos excepcionais, aumentos de salários acima do teto, acima do piso, né, pré-fixado a cada mês, sejam repassados aos preços. Então, é livre negociação de quaisquer resíduos que sejam, mas com o proviso de que isso tem que partir dos lucros e não ser repassado para a sociedade como um todo, como um ônus para toda a sociedade. Ok, obrigado. Cristina Índio do Brasil, da Rádio Brás. Ministro, eu gostaria que a senhora dissesse como vai ser o controle de preços e, com relação à poupança, como é que vai ser a tributação e de quanto pode ser o limite de saque? Bom, o controle de preço é isso. Quer dizer, a partir de hoje estão vedados os reajustes de preço sem a prévia autorização do Ministério da Economia. Todos aqueles agentes, empresas que quiserem reajustar seus preços deverão apresentar o pleito ao Ministério da Economia, que estará num esquema mais diferente, mais desenvolvido do que o das câmaras setoriais. Nós estamos criando uns grupos executivos de políticas setoriais que farão análise
desses pleitos. A diferença que existe é que nós pretendemos fazer uma análise mais integrada, de forma a eventualmente usar instrumentos diversos para poder responder a esses pleitos que serão feitos. Em relação aos limites, se eu me lembro bem da sua pergunta, a caderneta de poupança tem o mesmo limite do depósito à vista, ou seja, quem tem até 50 mil cruzados na caderneta de poupança, na segunda-feira saca, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? E sobre isso incidirá um imposto de operações financeiras que é de 8%. É sobre o principal. Uma pergunta de cada vez, depois do próximo pergunta a gente complementa. IOF. Abre aí o microfone. IOF, pela lei, incide sobre principal aplicado, corrigido monetariamente, acrescido de juros. 8% então incide sobre isso. Eu somente farei a seguinte observação. Mesmo assim, caderneta de poupança ainda será um dos ativos que rende nos próximos 30 dias um dos maiores taxas de juros. Na medida que a inflação será bem mais baixo do que era nos próximos dias, alguém que abriu, por exemplo, uma caderneta de poupança no dia 10, ou depositou no dia 10 de março, em 10 de abril será depositado o IPC de mês de março, que será, na verdade, carregando um resíduo inflacionário extremamente elevado. E logo será acreditado um rendimento muito acima de inflação ponta a ponta observada. Deduzido daí, 8% ainda resultará em um rendimento para a caderneta de poupança melhor do que qualquer ativo que existe na economia. Não, caderneta é 50 mil. 50 mil. Não, isso não. Não, 20% para o over, ou 25 mil que for maior. Vamos respeitar a ordem das perguntas. Depois, se houver tempo, para nós e para os senhores, nós continuamos a responder com maior prazer, porque o nosso objetivo, como dos senhores, evidentemente, é esclarecer a população. Vamos só tentar fazer de uma forma organizada, porque fica melhor para os senhores e melhor para nós. William Long, do jornal Los Angeles Times. Eu queria saber qual vai ser o regime de taxas sobre produtos importados e qual vai ser o efeito dessa liberalização na economia. Com relação à política de comércio exterior, o plano que está sendo ora proposto, ele inaugura uma mudança radical com relação às práticas vigentes. Ou seja, há uma clara percepção de que um dos problemas da recorrente sustentação das taxas de inflação, no caso do Brasil, é o fato de você ter uma economia extremamente oligopolizada e sem condições de expor a economia brasileira a uma concorrência importante. Ao lado disso, o fato de você ter controles quantitativos das exportações impede qualquer tipo de política industrial. Então, a ideia fundamental é recuperar as tarifas de importação como instrumento fundamental de política industrial. Então, para tanto, o que vai ser feito a partir de agora será uma modificação nos critérios de avaliação do processo de importação. Ou seja, basicamente, a tendência será cada vez mais abandonar os limites, ou seja, o controle por quantidades, e tender cada vez mais para um controle por tarifas. Para fazer isso, nós vamos ter que ter um período de transição. Como vai ser feito esse período de transição? Num primeiro momento, vai se fazer um cálculo, vai se fazer uma avaliação de qual que é o custo implícito nas importações, dado o efeito gaveta, ou seja, o feito de você ter um controle quantitativo. Então, em função disso, você vai calcular qual que é a tarifa correspondente a esse controle quantitativo, você vai rever as tarifas de importação e
vai progressivamente estabelecer uma liberalização quantitativa com essas tarifas novas que passam a levar em consideração o custo implícito no atual sistema de importações. O objetivo é, no final do governo Collor, chegar a uma política de comércio exterior onde, fundamentalmente, a barreira vai ser simplesmente tarifária, ou seja, deixará de existir os limites quantitativos para o controle de exportações. Isso, nesse primeiro momento, é absolutamente possível, mas você começa claramente com essa sinalização, que é aumentar as tarifas, manter ainda os limites quantitativos, porém, progressivamente indo, liberando, fazendo com que nos primeiros momentos sejam mais aqueles setores que podem, ao serem liberalizados, promover uma maior competitividade da economia, uma maior produtividade da economia. Bom, e só complementando, foram tomadas algumas medidas já no curto prazo em relação à política comercial, que eu apenas listaria, né, que estão relacionadas com a nova política comercial, mas são medidas de curto prazo, né. Entre elas, nós, primeiro, estamos eliminando o chamado anexo C, que constitui uma lista de produtos cuja importação estava praticamente proibida, né. Segundo, nós estamos eliminando a necessidade das empresas apresentarem programas anuais de importação à CACEX. Isso não vai ser mais necessário. Estamos facilitando também o processo de importação, terminando com a anuência prévia dos órgãos do governo para importações. Outro elemento é a eliminação dos regimes de isenções de importações. Finalmente, uma medida que tem um efeito de redução tarifária uniforme, é que nós estamos reduzindo o adicional de frete, do Fundo da Marinha Mercante e em cerca de 50% já no ano de 1990 e pretendendo extingui-lo a partir de 1991. E também o adicional da tarifa portuária. Isso deverá provocar uma queda uniforme no custo das importações a curto prazo. Ana Paula Padrão, TV Globo. Não, só complementando ainda disso, nós estamos também, dentro desse mesmo conjunto de medidas, nós estamos propondo a suspensão das zonas de processamento de exportação, as EPS. Extinção. Ana Paula Padrão, TV Globo. Eu gostaria de saber se os aumentos de preços e de tarifas daqui para o final do mês já entraram no cálculo para pré-fixação dos salários. Olha, no primeiro lugar, eu acho que vale a pena esclarecer bem quando que começa a entrar em vigor o sistema de pré-fixação. Daqui até o dia 15 de abril, não existe nenhuma meta de inflação, não existe nenhum limite mínimo para aumento dos salários e nem nenhum limite máximo para os preços. Não existe nada disso porque, na verdade, o que acontece é que a taxa de salário do dia 1º de abril já está determinada em função exatamente do reajuste de 72% em cima dos salários que já está estabelecido. Isso já é um dado para o salário. No dia 15 de abril, pela primeira vez, então, aí sim vai se estabelecer uma pré-fixação. Ou seja, vai se estabelecer no dia 15 de abril uma meta para o comportamento da inflação ao longo do mês de abril. Ou seja, do dia 1º de abril ao dia 1º de maio. Nesse mesmo dia, no dia 15 de abril, ao lado dessa meta de inflação, vai se estabelecer um reajuste mínimo para os salários, que certamente será maior do que a inflação média prevista para o mês de abril. Ao longo do mês de março, o que nós temos é o seguinte: nós temos o comportamento da inflação, que é resultado do que aconteceram nos 15 primeiros dias, o reajuste de tarifas que está sendo praticado agora e a inflação residual, que provavelmente será bastante pequena, dado o fato do conjunto de medidas na área fiscal e monetária. Então, o que existe hoje, na verdade, é uma política de controle de preços. Essa política de controle de preços vai permitir dar aumentos de preços necessários para ajuste de preços relativos e, a partir do dia 15 de abril, então, que de fato nós temos a primeira pré-fixação.
Essa pré-fixação da meta de inflação, A partir do 15 ou a partir do primeiro? no dia 15 de abril, nós vamos anunciar a meta da inflação correspondente ao comportamento do mês de abril. Então não é todo dia 1º, é todo dia 15. Não, todo dia 1º nós vamos anunciar o reajuste máximo para os preços. Ou seja, o sistema começa no dia 15 de abril. No dia 15 de abril, nós vamos anunciar a meta da inflação para o mês de abril e o reajuste mínimo para os salários no mês de abril. O sistema começa com os salários, determinando qual é o crescimento do salário real. No dia 1º de maio, se estabelece qual que é o teto para a variação dos preços, a vigir no mês de maio. No dia 15 de maio, nós vamos definir a meta da inflação para maio, o reajuste mínimo para os salários em maio. Vai existir uma diferença entre a meta da inflação para o mês de maio e o reajuste máximo dos preços para maio. Essa diferença é que vai informar o Ministério da Economia quais que são os ajustes excepcionais que ele pode fazer a título de mudança de preço relativo. A fixação, então, não começa agora. O que existe agora é uma trégua de preços, como a ministra Zélia colocou, existe uma trégua de preços. Essa trégua de preços se materializa através de uma administração de excepcionalidades e a pré-fixação começa para o mês de abril, a partir do dia 15 de abril. Só gostaria de complementar, quer dizer, por que nós temos um anúncio no dia 1º de abril, digamos, e outro no dia 15 de abril, ou no 1º de maio, 15 de maio, colocando preços em um e salários em outro. É porque nós queremos ter uma ideia mais correta da evolução dos preços, pelo menos durante 15 dias, para colocar essa meta de inflação e a meta de salários, quer dizer, e o reajuste mínimo de salários, de modo a garantir que não haja perda salarial. Isso é bastante importante, quer dizer, é muito importante saber por que essas duas datas são diferentes. É porque o reajuste mínimo de salários nós queremos fazê-lo de uma maneira que nós temos a maior garantia possível de que não haverá perda salarial. Agora, vai haver reajuste de preços e de tarifas daqui até o final do mês. Hoje Hoje nós estamos propondo, junto com esse conjunto de medidas, vários reajustes de preços. E eles já dão uma ideia do que será a próxima inflação? Você já tem uma ideia do que pode ser a próxima inflação? De quanto será? Vocês trabalham com que número? Nós não vamos declarar esse número agora. Obrigada.